Olá, pessoal. Hoje a nossa aula gravada é com relação à continuação do conteúdo de oligopólios. Nós já vimos conceito de equilíbrio em oligopólios e dois modelos, o modelo de Cournot e o modelo de Stackelberg, que são modelos de concorrência-quantidade. Agora a gente vai entrar em outros dois modelos que a gente chama de concorrência de preço. Então, a competição no setor oligopolístico pode estar baseada em decisões relativas a preços em vez de quantidades. Às vezes, né, muitas vezes, a maioria das vezes é mesmo quantidade e outras características. Mas preços, concorrência de preço é o que menos aparece. O modelo de Bertrand ilustra a concorrência de preços num setor oligopolístico com produtos homogêneos. Então, o próximo modelo é o modelo de Bertrand, onde ele vai fazer uma análise bem simples, bem básica, de como um setor que vende produtos homogêneos encontra o equilíbrio, sendo apenas duas empresas no setor oligopolístico. Então, o modelo de Bertrand parte dessa hipótese, produto homogêneo, a demanda de mercado vai ser P igual a 30 menos Q, por exemplo, e a quantidade das duas empresas somadas. O custo marginal aqui vai ser suposto em 3 para ambas as empresas, né? Custo marginal 1 igual a custo marginal 2, que é igual a 3. Então, custo marginal constante igual a 3 para simplificar a análise. Então, duas empresas vendendo produto homogêneo se defundam com uma demanda como essa, com custo marginal 3. Se a gente fosse fazer um equilíbrio de Cournot para essa situação, a gente calcular a curva de reação, depois igualar as curvas de reação, a gente encontraria um mercado em equilíbrio, com o preço igual a 12 e a quantidade de cada empresa sendo vendida a 9. E o lucro para ambas seria de 81. Né? Depois vocês podem calcular isso aí e vão encontrar esse valor. Suponha agora que as empresas concorram por meio de preços em vez de quantidades. Onde estaria o equilíbrio? Qual é o melhor que você pode fazer estando numa situação de vender produto homogêneo, como água mineral? É um produto homogêneo, né? Quase não há diferença. Como os consumidores reagiriam a diferenciais de preço? Lembre-se de que se trata de produto homogêneo. Então, imagine que as empresas comecem com um preço de 7. Vamos pensar que fosse atribuído preços inicialmente de 7 para cada uma. Será que 7 seria o melhor que elas estão fazendo em função do que a outra está fazendo? Quando o produto é homogêneo, os consumidores vão comprar o produto de quem os tem mais barato. Né? Então, se você vai concorrer por preço em produto homogêneo, para conquistar consumidores, você teria que cobrar o preço, né, mais barato. O produto mais barato atrair todos os consumidores. Né? Aqui ele chega à conclusão que o equilíbrio de Nash vai ser preço igual a custo marginal, que, portanto, o preço vai ser igual a 3. Por que isso? Porque como essa concorrência se dá por preços, começando em 7, uma empresa baixaria para 6, depois outra baixaria para 5, ainda começaria uma guerra de preços, e o melhor que cada um poderia fazer é chegar no custo marginal. Quando você chega no mesmo nível do custo marginal, você tem aquele lucro zero da concorrência perfeita. Então, tudo que está sendo produzido, o custo marginal será pago pelo preço igual ao custo marginal. Como o custo marginal é igual a 3, então o preço seria 3 para cada uma das empresas. Nessa situação, a quantidade vendida seria 27, 3,5 para cada um, já que o preço é 3, e o lucro de cada uma seria 0, porque o preço se igualaria ao custo marginal e ao custo médio, já que o custo marginal é constante, o custo médio também é igual ao custo médio. O custo marginal é igual ao custo médio quando o custo marginal é constante. Tá? Então a lógica aqui é bem simples, não deveria nem chamar de modelo, porque é muito simples. Você tem produtos homogêneos, onde se dá o equilíbrio. Se dá o equilíbrio no nível do custo marginal. Qualquer preço diferente do custo marginal, faça com que seu concorrente baixe o preço para ganhar todos os seus consumidores. Então todos vão baixar o preço até chegar no custo marginal, quando não haveria mais lucro.
Baixar o preço para menos de 3 é inviável, né? Porque aí você teria prejuízo. Você venderia tudo, conseguiria todo o mercado, mas teria prejuízo. Então, realmente, o custo marginal é o ponto de equilíbrio para o modelo de Bertrand. O que impede que a empresa aumente seu preço de modo a elevar os lucros? O que impede dela subir o preço é justamente porque, ao subir preços, todos os consumidores migram para o concorrente e os lucros zeram. O modelo de Bertrand, sim, o lucro zero no sentido de que você não tem lucro nenhum, né? Esse lucro zero no equilíbrio é lucro econômico zero. O modelo de Bertrand mostra que o resultado da interação estratégica entre empresas depende da variável de escolha preços versus quantidade. Então, o modelo serviu só para isso, para dizer, olha, quando o produto é homogêneo, as empresas não devem concorrer, já que são oligopolistas, não devem concorrer por meio de preços. Elas devem deixar os preços de lado e fazer diferenciais nos produtos e serviços para atrair consumidores, porque concorrência preço só vai gerar lucro zero para eles, ou lucro normal. Críticas ao modelo: no caso de produtos homogêneos, é mais razoável supor que as empresas concorram por meio de quantidades do que por preço, ou qualquer outra variável, né? Preço é a última opção no caso de produto homogêneo. Mesmo admitindo que as empresas concorram por meio de preços e que escolham preços idênticos, o modelo não permite identificar a proporção das vendas totais obtidas por cada empresa. Na verdade, não dá para dizer se o mercado vai ser dividido meio a meio, se a empresa 1 fica com a maioria dos consumidores ou a empresa 2, não dá. Então, esse modelo não consegue chegar a isso. Só sabe que o preço vai, estando acima do custo marginal, ele vai cair até chegar no nível de custo marginal. E não passará disso porque as empresas têm prejuízo. Nada garante que as parcelas de mercado sejam iguais. Não tem nenhum elemento que confira esse resultado. Então, um outro modelo de concorrência-preço é uma concorrência-preço com produtos diferenciados, ou seja, agora aqui o produto diferenciado pode ter também preços diferenciados. Então, é possível aqui você ter uma concorrência por preço mais robusta do que no modelo de Bertrand. Então, quando os produtos são diferenciados, as parcelas de mercado de cada empresa dependem não apenas dos preços de seus produtos, mas também de diferenças no seu desempenho, durabilidade, design, tá certo? Então, fazendo isso, aplicando essas diferenças no produto, então você também pode ter preços diferenciados. A hipótese desse modelo é, de novo, um duopólio. Há um custo fixo aqui suposto de 20 e um custo variável de 0. Tá? Esses valores são só para a gente poder entender o modelo. Né? Claro que custo variável, se você vai produzindo alguma coisa, esse custo variável é 0 quando a produção é 0, né? Mas foi retirado o custo variável para simplificar a análise apenas. Não interferiria o valor aqui variável, uma expressão ou uma outra constante, não influenciaria a análise. Né? Então, para facilitar a análise, mas sem gerar complicações de análise, foi retirado esse custo variável e colocou o custo variável igual a 0. Hipóteses. A demanda da empresa 1 vai ser a quantidade 1 igual a 12 menos 2P1, ou seja, a quantidade vai diminuir quando o preço da empresa vai variar no sentido contrário. Quando o preço da empresa 1 for numa direção, a quantidade vai na outra. Mais P2, quando o preço da concorrente aumenta a minha demanda. Quando o preço da concorrente diminui minha demanda. Então, positivo para a concorrência e negativo para o preço da empresa. Né? Demanda da empresa 2, similar ou análoga à empresa 1, a gente só substitui P1 por P2 aqui, né? Vocês observem. Então, as demandas são relativamente iguais, né? São análogas. Os efeitos de variação de preço sobre elas são muito semelhantes. P1 e P2 são os preços praticados pela empresa 1 e 2, respectivamente. Q1 e Q2 são as quantidades resultantes vendidas por elas. Escolha de preços, determinação simultânea de preços. Né? Então, esse é o pressuposto do modelo. Se alguém tem a oportunidade de sair na frente, não serve para essa análise. Essa análise só serve para determinação de preços em simultâneo, como no modelo de Cournot. Então, é meio que uma aplicação do modelo de Cournot, sendo que para preços e não para quantidade.
Então, olhando para a empresa 1, como é que ela vai determinar seu nível de preços, né? Sabendo que a empresa 2 também está determinando seu nível de preço ao mesmo tempo. Então, o lucro da empresa, ela quer maximizar o lucro, né? Então, vamos para o lucro. O lucro da empresa 1 é P1 igual à receita da empresa 1, P1, Q1, menos o custo fixo dessa produção. Isso aqui vai lhe dar o resultado. Lucro, né? Veja que não tem o custo variável, porque supor se tiver zero. Resolvendo aqui, esse Q1 é a função que a gente viu lá anteriormente, 12 menos 2P1 mais P2. Ela está aqui, multiplicando por P1, a gente vai ter 12P1, 2P1 ao quadrado, e P1, P2, menos o 20 do custo variável. Então, nós temos aqui a função lucro da empresa 1, certo? A empresa 1 considera que o preço da empresa 2 é fixo, ou seja, é aquela história também da quantidade, que a gente considera a quantidade do seu oponente fixo. Então, observar a empresa 2, eu como empresa 1, considero um determinado preço que ela vai estabelecer. Ela não vai ficar variando esse preço no mesmo intervalo que eu vou estabelecer o meu. Então, eu considero um determinado preço P2 fixo, uma constante. Então, o preço maximizador de lucro da empresa 1 vai ser o lucro marginal, derivado da mudança no preço, igual a zero. Quando esse lucro marginal é zero, quer dizer que ele o lucro total alcançou o ponto de máximo. Então, quando eu vario o preço, eu tenho uma variação no lucro, derivando o meu lucro lá, aquele lucro total, eu vou ter então 12 menos 4P1 mais P2 igual a zero. Aqui, então, eu posso fazer a minha curva de reação para P1. Eu coloco P1 em evidência, como está aqui, e encontro essa expressão da curva de reação da empresa 1. Aqui a curva de reação, ao contrário de Cournot, é uma reação ao preço e não à quantidade, tá certo? Então, só puxando novamente, a gente pega a função lucro, deriva, igual a zero e transforma para P. Então, a gente, quando puxa para P, a gente tem a curva de reação da empresa 1. Como as empresas são iguais, né? Se houvessem diferenças de custos, diferenças de demanda, a gente teria que fazer também para a empresa 2. Mas no caso aqui, elas são iguais, basta inverter as posições dos preços. P2 igual a 3 mais 1 quarto de P1. Né? Então, curva de reação da empresa 1, curva de reação da empresa 2. Aqui eu tenho, então, a curva de reação da empresa 1 positivamente inclinada. Quanto mais eu acredito que seja maior o preço da empresa 2, maior também terá que ser meu preço. Por outro lado, se eu espero que a empresa 2 cobre um preço cada vez menor, eu também tenho que cobrar um preço cada vez menor. Né? Então, ao contrário do equilíbrio de Nashline e Cournot, aqui as curvas são positivamente inclinadas. Aqui eu já tenho a curva de reação da empresa 2. Né? É a análise semelhante a essa curva daqui. Se o preço de um aumenta, o outro também tem que aumentar. Se o preço da sua concorrente diminui, o seu preço também tem que diminuir. O equilíbrio de Nash ocorre quando essas curvas se cruzam. Nesse exemplo, então, o preço deve ser 4 para ambas as empresas. A partir daqui, não há nenhum motivo para que as empresas mudem sua posição unilateralmente, certo? Se a empresa 2 puxa seu preço para 5, a reação da empresa 1 é aumentar um pouco mais também para perto de 5, certo? Aí quando a empresa 1 reage aumentando para perto de 5, aí a empresa 2 reage reduzindo para próximo de 4. Quando a empresa 2 reage produzindo para próximo de 4, a empresa 1 também vai se aproximando de 4. Então, não consegue sair da posição 4. A força puxa novamente as empresas para o centro, tá certo? Efeito semelhante é se as empresas tentarem baixar esse preço para um nível abaixo de 4. Qualquer nível abaixo de 4 influencia as empresas a tomarem posições de preços cada vez menores e mais próximos de 4. Então, 4 é o único preço que satisfaz a curva de reação de ambas as empresas. Então, aqui a gente tem o equilíbrio de Nash. As empresas estão fazendo o melhor que podem em função do que as outras estão fazendo.
e aqui é o equilíbrio de coalizão. Então, nesse equilíbrio de Nash, as empresas não têm nenhuma possibilidade de coalizão, de combinar, fazer acordos. Então, o que elas fazem é determinar o preço simultaneamente, levando em consideração que existe uma outra empresa no setor e supondo que ela vai reagir com racionalidade. Levando isso em consideração, você constrói essas curvas de reação, então chega a esse equilíbrio, que a gente chama equilíbrio de Nash. Tá? No entanto, quando há coalizão, o que é que se faz? Se combina preço. Coalizão, na verdade, na concorrência de preço, é combinar preço. Combinar preço num nível alto. No caso aqui, o nível alto é 6. Com o nível 6, você maximizaria o lucro do setor e dividiria, claro, esse lucro entre as duas empresas do setor. Né? Então, as duas teriam lucro mais elevado se fizessem coalizão. Nesse equilíbrio aqui, não é possível fazer, não existe nenhuma maneira de se fazer nenhuma coalizão, nenhum acordo sequer implícito. As conclusões do modelo de Stackelberry, relativas à vantagem de ser o primeiro a se mover, se mantêm quando a variável estratégica é o preço e não a quantidade? Não, né? Porque quando você estabelece preço, você dá a vantagem do outro cobrar um preço relativamente baixo, relativamente baixo, quer dizer, baixo em relação ao seu. Então, isso gera uma guerra de preços de tal forma que você pode levar desvantagem já na primeira rodada de determinação de preços, né? Por isso que o modelo de Cournot para preços é interessante, porque você já chega no nível de preço que é o melhor para ambos. Dica: você gostaria de determinar o preço antes do seu concorrente? Não. A gente quer determinar o preço, o melhor é que você determine sempre o seu preço, depois de ver qual é o preço que seu concorrente está estabelecendo. Esse problema da Procter & Gamble, eu vou dar uma passada, é um exemplo que está meio antigo, então depois eu vou tentar ver um outro exemplo mais atual para a gente. Concorrência versus acordo. Né? Então, nesse modelo que a gente viu de concorrência-preço, ali há uma concorrência, porque não há nenhum tipo de acordo entre as empresas. Então, a concorrência faz com que as empresas cobrem um preço 4. Não é um preço predatório que gera lucro zero para elas, mas é um preço que gera algum lucro, mas também não é o lucro máximo do setor. Então, o lucro máximo do setor só vai ser possível se houver algum tipo de acordo que faça com que o conjunto de empresas do setor ajam como se fosse uma empresa só, portanto, como se fosse um monopólio. Nesse modelo que nós vimos, não é esse caso, é o caso delas determinarem com algum nível de concorrência, mas mantém um nível de preço elevado suficiente para ambas terem lucro, né? Por que as empresas não determinam o preço de coalizão de forma independente, auferindo os lucros mais elevados associados ao acordo explícito? Você está querendo dizer o seguinte: não há possibilidade de fazer acordo explícito, mas os dois estão vendo, as duas empresas estão vendo que cobrar 6 é o melhor que se pode fazer, mas só é o melhor que se pode fazer se a outra também estiver cobrando 6. Então ele vai perguntar por que esse acordo não ocorre mesmo implicitamente, se a gente sabe que o acordo é melhor cobrando 6 do que a falta de coordenação, que é cobrando 4. Vamos ver por que isso não ocorre. Isso a gente chama de dilema dos prisioneiros. Mas vamos explicar direitinho. Então, suponha, aqui a gente retraz de novo aquele exemplo, né? O custo fixo de 20 e um custo variável de 0, a mesma demanda da empresa 1, a mesma demanda da empresa 2. No equilíbrio de Nash, nós achamos 4 como preço de equilíbrio e um lucro de 12 para cada empresa. Quando as empresas fazem coalizão, o preço vai para 6. O preço sobe, cobra um preço 6, combinado em 6, é como se fosse um cartel mesmo, e o lucro vai para 16. Então, obviamente, olhando para essas duas situações, é óbvio que a coalizão é melhor, dá lucro mais elevado, do que esse equilíbrio de Nash. Então, a gente vai ver por que isso aqui não ocorre, apesar de ser melhor. Resultados possíveis. Se ambas cobram preço de 6, lucro 16. Se P1 igual a 6 e P2 igual a 4, então o lucro da segunda empresa vai ser P2 vezes Q2 menos 20. Então, vamos substituir aqui o P2 em 4, que é o lucro da segunda, e a gente vai ter esse resultado aqui, que é igual a 20.
o lucro da empresa 2 passa a ser 20, tá certo? Vocês podem depois fazer, se tiverem com dúvidas, dar uma olhada nesses cálculos, mas são cálculos bem simples, né? Aqui esse 4 é o P2, esse 6 é o P1 que está lá na função de demanda, tá certo? Lembre-se que é 2P2 mais P1. E aqui é o P2, desculpe, é o P2 vezes tudo isso. Então, fazendo o cálculo, você vai encontrar o resultado do lucro igual a 20. Ou seja, se a empresa 2 cobra 4, enquanto a empresa 1 cobra 6, ela terá um lucro de 20, que é melhor do que o do acordo, de 16. Quando a gente faz o lucro da empresa 1, a gente vê a mesma coisa. Não, desculpe. Se a gente for fazer aqui para a empresa 1, a gente vai ver a mesma coisa. A empresa 1 vai ter um lucro de 20. Nessa situação em que a empresa 2 teve o lucro de 20, o que é que vai sobrar para a empresa 1? Ela vai ter que fazer o preço de 1 vezes Q1 menos 20. P1 vai ser 6, certo? Está aqui substituindo o P1, aqui também era P1, e aqui era P2. Quando você resolve esse lucro, o seu lucro vai cair para 4. Ou seja, o lucro da empresa 1, que era 16, passou para 4. Enquanto que o lucro da empresa 2, que era 16, passou para 20. Veja o que está acontecendo aqui. Combinou-se um preço de 6, foi feita uma coalizão com o preço de 6, tudo combinado, mas como não há contrato, não se pode fazer contrato de coalizões desse tipo, então a empresa 2 foi lá e quebrou o acordo, baixando o preço para 4. Quando ela faz isso, o lucro dela salta 16 para 20 e empurra o lucro da empresa 1 para 4, certo? Então, jogou a empresa 1 numa perda grande de lucro, né? Então, quer dizer que esse acordo de cobrar 6, ambas cobrando 6, é inviável enquanto houver esse dilema. É um dilema que a gente chama de não confiar no outro. Se você faz o acordo e não confia no seu oponente, o melhor que pode fazer é cobrar 4 antes que ele cobre 4 e jogue seu lucro lá para baixo. Aí sim, quando ambas cobram 4, ambas têm lucro de 12. Então é melhor você garantir o 12, cobrando 4, do que você cobrar 6 numa coalizão e de uma hora para outra ver o seu oponente baixar o preço e jogar seus lucros lá embaixo e ter um lucro altíssimo, né? Então há uma atração, né, para uma das empresas quebrar mesmo o acordo, porque quebrar o acordo significa um lucro maior. Esse lucro maior é o motor que empurra para a quebra do acordo, onde uma das empresas pode então baixar seu preço. Tá? Então essa é a explicação. Por que que mesmo sendo um lucro mais elevado na coalizão, elas não cobrem nessa coalizão? Porque a qualquer momento uma das partes pode balançar o barco e quebrar o acordo, tá certo? Aqui está esse exemplo numa matriz que a gente chama de matriz de payoff, matriz de resultados de um jogo. Então, são duas empresas concorrendo e aqui estão os resultados dela. Então, quando elas cobram 4 naquele modelo de concorrência preço, cada uma recebe um lucro de 12, um bom lucro. Mas quando elas combinam e cobram 6 cada uma, então ambas terão lucro 16, melhor do que 4 e 4. 6 e 6 gera lucro 16, né? Mas o que é que acontece, como eu já disse a vocês, uma vez que a empresa 1 cobra 6, a empresa 2 cobra 6, uma vez que a empresa 1 baixa esse preço para 4, o lucro da empresa 1 vai para 20, não é mais 16. E o lucro da empresa 2 cai para 4, né? Então, isso pode acontecer tanto com a empresa 1 quanto com a empresa 2. Então é melhor, antes que a empresa 2 chegue no 4 ou a empresa 1 chegue no 4, já sai cobrando 4 para evitar que se tenha uma perda ainda maior, tá certo? Então, isso aqui é o equilíbrio de Nash, apesar desse ser melhor, isso aqui não é estável. As empresas tendem a sair dessa posição para melhorar seu lucro, seja a empresa 1 para chegar no 20, seja a empresa 2 para chegar nesse 20. Então, se as duas mudam essa posição, então acabam cobrando 4. Então, em vez de perder logo na primeira rodada, já é melhor começar cobrando 4 para evitar essa perda de 16, né, para 4, ou seja, de 12 no resultado do lucro.
Estas duas empresas estão praticando um jogo não cooperativo, né? Um jogo não cooperativo é um jogo que não é possível fazer nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de coordenação. Cada empresa, independentemente, toma suas decisões levando em consideração as ações dos seus concorrentes. Pergunta: ambas as empresas ofereceriam lucros maiores se cobrassem 6, mas elas acabarão escolhendo o preço 4. Por quê? Porque existe o risco forte de quebra do acordo e ambas as empresas estão correndo o risco de terem seus lucros reduzidos fortemente. Tá? Então, esse exemplo que a gente viu de preço é um exemplo que chama dilema dos prisioneiros. Então, a gente vai trazer esse dilema dos prisioneiros aqui para a gente entender melhor de uma forma mais abstrata. Um exemplo em teoria dos jogos, denominado dilema dos prisioneiros, ilustra o problema com que as empresas oligopolistas se defrontam. Então, quando vocês ouvirem dizer que as empresas, que em determinado setor não há acordo de preços, porque ali há dilema dos prisioneiros, é porque naquele setor não foi possível confiar um acordo implícito. Acordo de preço é sempre legal, mas alguns setores conseguem fazer acordos implícitos, que parecem, que a gente vê que os preços são iguais, mas como não existe nenhum documento, não existe forma de provar que há acordo, então acaba prevalecendo. Nesse caso, não há dilema dos prisioneiros. Quando há dilema dos prisioneiros, eles acabam concorrendo com preços baixos, abaixo do que gostariam. Situação: dois prisioneiros foram acusados de terem colaborado na prática de um crime. Então, esse é o exemplo original do dilema dos prisioneiros. Eles estão em celas separadas e não podem se comunicar, ou seja, isso é para caracterizar a impossibilidade do acordo. Quando a gente compara com a empresa, então, são duas empresas separadas, né? Tem nenhum tipo de comunicação, nem podem ter, de modo que é impossível elaborar algum tipo de acordo complexo, ou mesmo simples, para determinar o nível de preços. Solicitou-se que cada um deles, cada um dos prisioneiros, separadamente, confessasse o crime. Né? Se a gente perguntar aos prisioneiros se eles confessam o crime, provavelmente eles não vão confessar, né? Certamente os prisioneiros não vão confessar o crime. Então a promotoria tem que criar um sistema de incentivo ao prisioneiro confessar o crime. Que incentivo é esse? É ter pena reduzida em caso de confessar o crime. É uma das armas, né, dos esquemas mais comuns a serem utilizados com prisioneiros. Então, nesse modelo de dilema dos prisioneiros, a gente tem a seguinte situação. Aqui tem o prisioneiro B, aí ele só tem duas opções, é confessar ou não confessar. O prisioneiro A também, confessa e não confessa. Eles fizeram um crime juntos, né? Eram duplas, estão em celas separadas. Se na hora de confessar, na hora da pergunta, ambos confessam, ambos pegam 5 anos de cadeia, por isso que é o menos aqui. Ambos pegam 5 anos de cadeia. Se não confessam, ambos pegam 2 anos de cadeia. Bom, então a gente já olha e diz, é melhor não confessar, né? Confessar pega 5 anos, não confessar pega 2 anos, cada um. No entanto, a promotoria diz que, ora, se você confessar e seu colega, se você confessar e seu colega não confessar, você pega só 1 ano de cadeia e seu colega vai pegar 10 anos. Então, o que é que vai acontecer, né? O prisioneiro A, tanto o prisioneiro A como o prisioneiro B, vai estar interessado em ter apenas 1 ano de cadeia. Isso aqui é o atrativo, isso é aquela coisinha que desmancha o acordo, mesmo que implícito. Então, em vez de estar aqui tendo um risco de 2 anos de cadeia, você pode pensar que é melhor correr, confessar e pegar 1 ano de cadeia. Então, você faz o quê? Você entra numa situação menor e joga o seu companheiro para 10 anos de cadeia. No entanto, o seu oponente pensa do mesmo jeito. Imagina que que confessar vai levar ele a 1 ano de cadeia. De tal modo que ambos acabariam confessando e pegando os 5 anos de cadeia e não os 2 anos de cadeia. Então veja que o problema é simples, desde que você saiba, né, que tenha certeza ou tenha impressão do comportamento do outro prisioneiro. Se você tem certeza que o outro prisioneiro, não vai confessar, então o melhor que você faz aqui é o quê? É confessar, você pega 1 ano de cadeia.
Né? Se o outro não confessa e você confessa, você pega 1 ano de cadeia. Agora, se você tem dúvidas se o seu oponente, se o seu prisioneiro vai confessar, o que você faz? Você também confessa. Tá certo? Então, essa situação aqui criada é justamente isso, é melhor confessar. Melhor confessar porque você garante pelo menos 5 anos e foge de pegar 10 anos de cadeia, metade do tempo. Tá certo? Então, confessar acaba sendo uma estratégia dominante desse dilema dos prisioneiros. Tá? Então, quando você pensa, se o seu companheiro disser não, né, de crime, não confessa, ainda assim para você confessar é mais interessante. Se ele confessa, ainda mais que se ele confessa você, se não confessar, pega 10 anos. Então, confessar para ambos é estratégia dominante. Tá? Entendido? Então, é como nos preços, né? Em comparação com os preços, aqui dá um lucro maior, mas eles estão pegando um lucro menor com medo de ter um prejuízo ainda maior, que é não confessar enquanto o outro confessa. A pergunta que ele faz é: você confessaria? Sim. O melhor que você faz é confessar, porque na pior das hipóteses pega 5 anos, na melhor 1 ano de cadeia. Né? Então, você limita aqui, você foge dos 10 anos de cadeia quando você confessa. Conclusões de mercados oligopolísticos. O acordo leva a lucros maiores, obviamente. As empresas podem praticar acordos explícitos ou implícitos. Em nível internacional, é mais fácil praticar acordos explícitos. Em nível local, não. Funciona mais os acordos implícitos, né? Formas de comunicação que só elas entendem, só elas percebem. E hoje já tem muitas outras formas de comunicação que não necessariamente dificultam nenhum acordo, né? A comunicação digamos assim, privada, muito bem montada, então não tem como provar nenhum tipo de acordo explícito. Há muita dificuldade nesse sentido. Quando duas empresas cooperam, cada uma tem um forte incentivo a furar o acordo, cobrando um preço mais baixo que lhe conferirá lucros maiores. Né? Então, esse é o motivo de as empresas não entrarem em alguns acordos, quando elas se deparam com essa possibilidade de quebra de acordo entre os prisioneiros, ou entre os concorrentes. A gente vai ver em teoria dos jogos que há uma solução para o dilema dos prisioneiros. E a solução é quando esse dilema se repete infinitamente. Observações de comportamento, observações de comportamento oligopolista. Em alguns mercados oligopolistas, a interação repetida entre as empresas ao longo do tempo pode criar um ambiente previsível e favorecer a ocorrência de acordos implícitos. Em teoria de jogos, a gente vai ver isso. Como é possível fazer acordo implícito com a repetição dessas ocorrências de preços. Em outros mercados oligopolistas, as empresas são bastante agressivas e o acordo não é possível. As empresas relutam em modificar os preços pelo medo da reação de suas concorrentes. Quando há esse medo forte de perdas grandes, né, da concorrência, então eles relutam em modificar preço, modifica qualquer coisa menos preço. Nesses casos, os preços tendem a ser relativamente rígidos. É o que a gente tem na maioria dos setores oligopolistas. Preços rígidos no sentido de preços relativos entre as empresas. Quer dizer que quando os preços de uma sobem, as das outras também sobem. Isso não quer dizer que os preços são estáveis o tempo todo, não. Eles aumentam, só que aumentam simultaneamente. Não há guerra de preço entre as empresas, mas os preços sobem e descem mais difícil, né? Mas os preços sobem conjuntamente, né? Em sintonia. Nesses casos, a gente tem uma curva de demanda quebrada. A curva de demanda quebrada explicaria ou explica o motivo das empresas não fazerem modificações de preço, mesmo quando há motivos em termos de custos. Então, aqui tem uma curva de demanda e uma curva de receita marginal, né? Essa é a demanda, essa é a receita marginal derivada dessa demanda.
Aqui é outra demanda, certo? E aqui é a receita marginal dessa outra demanda, né? Então, essa demanda laranja, ela é uma demanda elástica, e essa demanda azul é uma demanda inelástica, ou menos elástica, mas vamos chamar ela de inelástica só para diferenciar. Nesses casos, se o produtor aumentar o preço, os competidores não o farão e a demanda será elástica. Ou seja, a gente está nesse ponto aqui, se eu tento aumentar o preço, o que vai acontecer é que as minhas vendas vão cair muito, porque quando eu aumento o preço, os outros não aumentam. Então eu perco rentabilidade, né? Os consumidores vão preferir os produtos de outras empresas. A minha demanda diminui fortemente. Se o produtor reduzir o preço, os competidores o seguirão e a demanda será inelástica, né? Então, quando você reduz o preço, não é essa demanda que prevalece. Quando você aumenta, sim, é essa, mas quando você diminui, não é essa demanda que prevalece, é essa daqui. A sua demanda torna-se inelástica, quer dizer o seguinte, você baixa o preço e aí os outros também baixam. E aí as suas vendas também não têm grandes modificações. Né? Então, para baixar o preço, os seus concorrentes baixam, mas para subir, eles não sobem com você. Né? A não ser que seja sistemático o aumento de preço. Mas se você tentar fazer concorrência por preço, é isso que vai acontecer. Essa é a demanda quebrada. Né? Para aumento de preço, vale essa linha vermelha, laranja, e para redução de preço, vale essa demanda azul. Assim você vai ter esse equilíbrio. Né? Ela é quebrada justamente na quantidade de equilíbrio e no preço de equilíbrio. Se eu tentar subir o preço, nenhuma empresa me acompanha, eu perco muitas vendas. Se eu tentar baixar o preço, todo mundo me acompanha e eu também não vendo muita coisa. Então, temos aqui a receita marginal derivada dessa demanda e essa azul, a receita marginal derivada da demanda inelástica. Então, essa quebra gera um segmento aqui descontínuo da receita marginal. Tá? Isso quer dizer que, dado um custo marginal fazendo custo marginal igual a receita marginal, a gente tem esse equilíbrio de Q asterisco com P asterisco. Quando esse custo marginal sobe, ou se esse custo marginal subir, o que é que as empresas costumam fazer? Repassar esse custo marginal para o preço. Quando há essa demanda quebrada, há esse segmento descontínuo, de modo que, mesmo o custo marginal variando, aumentando aqui, as empresas não variam seu nível de produção, não repassam isso para o preço, tá certo? Então, variações aqui dentro desse segmento implicam em mudança zero na quantidade e no preço. Então, esse segmento descontínuo é referente a essa dificuldade das empresas fazerem concorrência por meio de preço. Tá? Então, essa demanda quebrada é que gera essa descontinuidade, o que gera a impossibilidade de as empresas individualmente modificarem seus preços, mesmo estando com modificações, com aumento de custos. Tá? Então, pronto, gente. Por hoje vai ser esse assunto só. Eu vou passar uma questão ou duas questões de revisão para vocês. E na próxima terça a gente continua com o assunto dos oligopólios, tá certo? Um bom final de semana para todos.